Tudo certo, pessoal? André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Não esqueça, inscreva-se no canal, toca o sininho aí para você não perder nenhum episódio e deixa nos comentários quem você gostaria de ver aqui Frente a Frente com o General. E falando em General, tá aqui o capitão, nosso capitão General Bolívar. Hoje o nosso convidado, ele disputava a posição com você. Rapaz, a terra lá é tão boa, a terra era tão boa, Santa Cruz do Sul, né? Pra quem não conhece, Santa Cruz do Sul, que saiu 2 laterais direitos de lá. E dizem que os dois estão aqui hoje. Os dois estão presentes aqui. Estamos aqui com Paulo Brito. Tudo belezinha, Paulo? Tudo belezinha, um prazer estar aqui com vocês. Grande conterrâneo. O Mano Menezes também é de lá. De lá. Pedro Henrique, gente boa. Tudo belezinha? Tudo belezinha. Vai sair um churrasco, é que nem o Duda Garbi, que é só a tábua. Boa. Olha aí, Duda. Olha o Paulo, viu? Não, Zanella. Vai sair um churrasco no fogo ainda, né? No fogo. Eu fiquei sabendo que ele não usa... Não, o Meneghetti falou que o Duda Garbi é bom, ele faz churrasco, ele tira da geladeira, deixa descansando 5 minutos e corta. Cara, vou dizer, eu não posso falar muito que eu como um parecido com o dele. Não, a gente Parecido também com o gosta. dele, é. É mesmo, Brito? Mal passado A demais. gente entrevistou ele aqui, Não cru, mas mal passado. eu e ele comemos crua. É. Tá Bem no nosso programa lá, quem quiser ver lá. Eu como a carne pouquinho depois da crua. Um pouquinho depois da sua. Já deu a dica, mano. Já deu a dica. Hoje, Paulo, vamos fazer pra você linguicinha de cordeiro, com a Maravilha, assinatura hein? do Barbaruiva da Primevo e um chouriço. Sensacional. Fechou? Chouriço é sensacional. Então, É bom. É, Trouxemos um profissional, né, Brito? faço muito lá no sítio e na grelha, né? Você faz churrasco, eu ia te pedir agora, tu faz um churrasquinho lá? Você é mesmo Faço. pilota? No sítio tem 2 coisas que eu faço lá. Vou sozinho. Minha mulher não gosta. Massa, que eu só sei fazer massa meio pro almoço. Aquele molho pronto, pra botar em cima da massa, que a gente compra no super já. E de noite é churrasco. Todo dia. Todo dia, Brito? Todo dia. Então, Mas eu dou uma variada no churrasco. Um dia eu faço picanha, outro dia eu faço uma linguicinha, outro dia eu faço um sempre uma coisa galeto. diferente. Uma coisa diferente. Mas na grelha, e de tardezinha, 5h30 por aí. então a data FIFA ali que tu ficou lá no sítio lá, comeu churrasco todo dia. Eu vou às vezes assim, 3, 4 dias lá no sítio. Agora faz quase um mês que eu não vou, cara. Tô narrando no canal do Baldaço e não tenho tido tempo, né? E eu tenho também 10 clientes que me chamam muito pra gravar, que nem agora eu vim da Adidas aqui, tava tirando foto lá, demora 2, 3 horas, né? Então, tem vezes que eu não consigo ir, mas já tô louco pra ir agora. Essa semana vai chover muito, né? Então não vou conseguir ir de novo. Mas tem folga, né? Porque o Inter não joga nesse meio de semana, nem na outra. A gente vai começar esse programa aqui, Bolívar, Brito, porque hoje é um dia especial, né? Um dia que a gente tá gravando aqui esse podcast no Frente a Frente com o General. É um dia especial pra você também, 42 anos de casado. Eu tô comemorando aí 42 anos de casado. Casei muito guri, né? Minha mulher tinha 17 anos em Santa Cruz. E minha primeira esposa e única, né, esposa. E mãe dos meus filhos maravilhosos. Tem uma família que Deus me abençoou, né? Meu filho Pedrinho, que é professor hoje e treinador de escolinha, e a minha filha é jornalista, né? Tá muito bem, mora em Capão da Canoa. Então eu só tenho a agradecer, né? Principalmente a minha esposa, que me aturou até hoje, sagitariano, nervoso. Imagina com 28 para 29 anos de RBS, quanto estresse, né? Nossa. E a gente chega em casa e desabafa em casa. Desabafa, né? exatamente. Não pode desabafar tu No jogava ambiente de futebol, trabalho. então podia dizer tudo lá no Beira-Rio, né? Chegava em casa e desabafava. Então é isso. Quem tá nos aturando bastante tempo é a família, né? Isso aí tinha que fazer, então, como o nosso Fritz e Frida lá faziam uma estátua lá da patroa. Lá na entrada de Santa Cruz. Pra patroa, né? E aturou até hoje, 42 anos. Só tenho a agradecer pela família maravilhosa, né? Os 2 filhos, 2 netas sensacionais, né? A Helena e a Isabela. Então, Deus foi bom comigo. Que legal, Brito. E me conta uma coisa, Brito, essa questão das redes sociais hoje, que é muito forte, né? A gente pegou uma fase de pandemia, que eu acabei acompanhando você direto. Não tinha conteúdo de futebol, porque estava tudo parado. Como que o Brito fazia para... Nossa, eu tenho que criar um conteúdo, eu tenho que fazer
uma live, eu tenho que passar informação, porque na verdade as pessoas que te acompanham, as pessoas que te seguem no Instagram, as pessoas gostam de ter. Eu acho que você não consegue passar um dia se não for postar alguma coisa. Eu nunca fui neurótico de conteúdo, produzir conteúdo. Tem gente que passa o dia, né, postando. Eu posto, por exemplo, fiz um comentário, agora eu tava no shopping pra gravar... Shopping não. Tirar foto na Adidas, shopping não. Tirar foto na Adidas, já tava com o Zidane lá e eu gravei um vídeo, um comentário que estão comentando, estão falando nas redes sociais que vão tirar o Mano Menezes. Agora, olha que burrice seria tirar do nosso conterrâneo o Mano Menezes, tirar agora o Mano Menezes, se a direção vai ter uma eleição no fim do ano. Então, cara, vamos contratar um técnico para ficar 4 meses? Exatamente. Que até conhecer o grupo já passou um mês. Burrice. Eu acho que não partiu do Internacional. Mas nas redes sociais esse boato. Mano Menezes pode cair, de repente, de uma hora para outra. Do nada. Cara, com o grupo que tem, o Mano Menezes está fazendo milagre. Não adianta. O grupo, o treinador não joga. Ele está colocando o que ele tem. Então é isso. E foi visível, né, Brito, a questão, quando se cobrava muito do Mano Menezes, a questão da preparação física que estava horrível. O time morria com 35 do primeiro tempo. E aí queriam... agora está comprovado. Exatamente, queriam cobrar. O Inter hoje é uma equipe que tem poder de reação. O primeiro tempo ela fazia o Inter numa no Maracanã, velocidade... eu tava lá, Bolívar, no primeiro tempo o Fluminense deu um banho. No segundo tempo foi o Inter que foi melhor. Foi o Inter que foi melhor que o Fluminense no Maracanã no segundo tempo todo. Coisa que não acontecia. Não acontecia. O Inter morria até os 35 do primeiro tempo e não corria mais. E o banco, as opções não eram boas. O Mano ia fazer milagre. Aí não tem como, né, Brito? Não tem como. E a gente que... Tu viveu, eu quero até falar sobre isso. Deixa eu só completar que tu me perguntou da pandemia, sociais. Eu disse que não sou muito daqueles neuróticos de pandemia. Eu sempre trabalhei assim como não como eu sempre fui um embaixador de marcas, assim, por exemplo, a Lebes me contratava, mas eu tinha que ir visitar as lojas para as inaugurações de lojas da Lebes em todo o estado. A Lebes esse ano inaugurou 80 lojas, vai inaugurar 80 até o fim do ano. A Adidas eu só vou lá e tiro foto uma vez por semana. Então é assim... KTO, já me mandaram lá que eu tenho que ir agora num evento no dia 5 de agosto, inauguração da cervejaria Heineken, que é lá de Santa Cruz. De Santa Cruz, isso aí. Aqui em Porto Alegre. Então é assim, eu vou em evento, sou um embaixador de marca, que nem a Renova, Energia Solar, de Osório também, estão sempre nas feiras, eu vou lá e fico no stand. Então eu nunca fui muito neurótico. Você assim, não é um influenciador digital. Que fica isso, não sou influencer digital. Isso aí. Até porque não tenho mais idade para isso. Mas eu gravo comentários diariamente, faço stories, isso sim. Tô aqui passeando no shopping, tô aqui fazendo isso. Isso eu faço sempre. E também faço um comercial para os meus clientes nos stories. Mas não sou assim aquele fanático de produzir conteúdo, sabe? E tu consegue hoje, acredito que muito mais do que no tempo que era narrador do Gauchão, consegue ficar mais em casa, consegue aproveitar mais a família. Sim, hoje, sim, com sim. certeza, muito mais. Muito mais. Apesar de estar narrando no canal do Baldaço, tempo da RBS eu era editor-chefe do Globo Esporte. Tinha que chegar cedo, todos os dias. E ainda narrava jogo quarta e domingo. E aquele tempo ainda não tinha... Só no fim, um pouquinho antes de sair, começou o tubo. Antes era viagem. E tu jogou tempo da Sul Minas. Copa Sul Minas. No lugar do Gauchão. Então a gente que ia Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, eu não podia nem ver mais Belo Horizonte. De tanto que a gente ia lá jogar contra vocês iam jogar e eu narrar. Sim. Contra o Atlético, contra o Cruzeiro. Então, aquele tempo do Sul Minas eu viajei muito. E antes também, né? Graças à RBS, eu conheci o mundo inteiro. Fui pro Japão, fui pra Abu Dhabi, fui Libertadores. Foi pra Olimpíada Pan-Americanos foi também, né? Fiz pra Globo, né? As Olimpíadas de Atenas em 2004. Fiz os Jogos Pan-Americanos de 2007.
Porque a Globo... Tem uma história muito bonita com a Globo, depois a gente fala, que começou com a narração de um futsal, né, pra Globo, e eu acabei me tornando o narrador dos eventos do Esporte Espetacular. Então eu viajei muito também pra Globo, pro Sport TV, e então foi muito bom isso, e eu viajei muito, né, mas... Conheceu muitos Cara, países. eu viajei o que tinha que viajar, agora fui pro Rio de Janeiro narrar no canal do Baldaço, fui para Montevidéu narrar no canal do Baldaço também, e já não tenho mais aquela coisa para viajar, sabe? Sim. O cara viajou muito, né, Bolívia? Eu imagino. Muito. E como é que foi o teu reencontro ali? Você foi até o Maracanã, a gente estava comentando em off. Você foi até o Maracanã, como é que foi você rever os teus colegas? Eu trabalhei muito tempo na Globo também, no Sport TV, e eu sentia satisfação agora no Maracanã, por exemplo. Aí a gente estava aqui e aqui em cima era a cabine da Globo. Aí Júnior, fizeram uma festa, banando, Roger, Roger foi meia, Roger hoje Flores. é baita comentarista, o Dandan, narrador do Sport TV, Luiz Roberto, todos fazem uma festa quando vem, cumprimento e contam história, então são amigos que eu deixei, né? E tu vê, os caras importantes da mídia nacional, né? Mas, com certeza. Então a gente tem essa satisfação, né? Como tu encontra jogadores que tu marcou delicadamente, né? Tu e o Índio. Isso aí dá pra gente falar até meia-noite aqui, né? Do Bolívar e o Índio, como eram meigos na marcação, né? Tem história, né, ô Brito? Tem história. Meu Bolívar, Deus. falar em delicado, vou ter que contar essa. Eu vi em algum lugar delicado. Ele jogou profissional, segundo ele, parece que 2 minutos foi a tua carreira como profissional. Joguei. Como é que foi? Eu joguei em todas as categorias de base do Avenida. Eu morava do lado. Aí fui pra escolinha, daqui a pouco eu jogava no Infanto Juvenil, era Infanto Juvenil naquela época. Tudo nos eucaliptos lá. Tudo. Aí eu passava o dia lá, batendo bola, às vezes eu ia sozinho no campo da Avenida, pulava o muro e batia a bola sozinho lá, porque eu não arrumava parceria. E aí joguei o Infanto Juvenil, depois eu joguei Juvenil, e aí o Santana, que era o técnico, um sargento, cara, eu não me lembro se era primeira divisão ou segundona. Daí ele disse, tu vai estrear, lateral direito, quero ver essa bola. Se não vai tremer. E eu tinha 17 anos. E o jogo foi no Volmar Salton, em Passo Fundo, contra o Gaúcho. Gaúcho, Passo Fundo. Aí na pré-eleição o Santana disse, Tataio, tu vai marcar o melhor ponteiro do interior, que é o Teio. Um baixinho, corre pra caramba. E ele vai ver que tu é um gurizão e vai vir pra cima de ti. E eu era um alemão forte pra caramba. Eu digo, deixa ele vir. Aí os caras mais experientes já me olharam meio assim, né? O que esse guri tá pensando? Cara, dito e feito, Bolívar. Começou o jogo, o tal do Té pegou a bola e veio reto na minha direção. Veio o Té. Veio reto na minha direção. Qual foi a reação do Brito? Voando com a bola. Aí tentou me dar botar no lado e correr por aqui, eu dei no meio dele. No meio. Cara, o juiz expulso. Expulso direto. Aí o técnico queria me bater, os caras do Passo Fundo e os do meu time. Todos queriam me bater. Treinador então tava louco. Imagina o cara ser expulso aos 2 minutos, 3, 4, sei lá. Nossa, Brito. Fiquei fora. É. O outro jogo, a outra rodada era Ave Cruz. Nossa. Eu queria me matar, cara. Mas ele tava suspenso. Suspenso. Aí, sabe quando ele me deu chance de novo? Nunca mais, tá esperando até agora, Eu Brito. fui pra Rádio Santa Cruz. Aí foi pra Rádio Santa Cruz. Imagina. Aí eu Mas digo, entrou no vídeo, ao menos, né? Não, e outra, qualquer joguinho que a gente vai participar é a número 2, é a dele. É a dele. Nós. Pode estar eu, Tá pode estar o Patrício. Uniforme da KTO, eu tenho a 2 lá em casa. Tem a 2, imortalizada número 2 da O KTO. Duda Garbi queria me tirar 2. Ah, Jogou aonde? O Duda tá de sacanagem, brincadeira.
E o Duda? Não, e ele fez o nome dele entrar no bid pra ele poder dizer que ele já foi atleta, né? Ele já foi jogador. Que já foi jogador, né? E veio no carteiraço, 2 EB. Eu digo, me mostra aí a súmula. E Brito, o que tu mais sente saudade, eu digo, da época? Porque eu já te falei em outras oportunidades nossa, em eventos que a gente faz da KTO, o que tu mais sente saudade da época do gauchão? Porque tu é um cara que é um marco, tu é um marco no gauchão, tu é uma referência, os gols marcados eram os teus bordões que tu fazia, e isso qualquer pessoa no interior do estado vai, o cara faz um gol de uma brincadeira, feito, porque é uma coisa, da onde que surgiu, Brito? Tia, eu tenho 23 bordões. 23, né? 23. Tem muito bordão. Não sabia que É era o tanto feito, assim. é o tudo belezinha, hein, ô Batista, velhinho bom de bola, charmoso gauchão, e assim vai. Mas eu gostava mesmo do gauchão. Tanto é porque eu joguei gauchão, eu me criei no gauchão. Antes de eu começar a jogar pela Avenida, cara, eu era tão fanático pelo futebol, Bolívar, que o treino da Avenida era de noite. E eu ia lá pro treino da Associação Santa Cruz. Lembra? Sim, Silvério, sim, Joel, sim, Tiel, sim. Tadeu, Ila, Nossa. Gilvar Paranhos e Paulo César Tatu, Cuca, Rude e Eluzardo. Nossa! E eu ia lá, ficava na arquibancada olhando o treino da Associação Santa Cruz. E quando faltava um cara, o gaúcho, o técnico da associação, gritava: "Ô, irmão, quer treinar aí pra completar?" E eu ia. E Já aí ia? eu treinava na associação de tarde e ia pro treino da Avenida de noite, cara. Então eu gostava demais, né, cara? Eu gostava demais e joguei, mas não era o que eu via no meu futuro, né? Talvez tivesse crescido, mas a tendência é que eu ficasse na Avenida o resto da vida. Mas o que eu acho mais legal é isso que eu te falei, cara. Vocês chegavam como a gente chegava no interior do estado pra jogar. Era vocês chegando, cara. Porque as pessoas também tinham vocês como ídolos também. O gauchão, eu dizia charmoso gauchão, e até o Chico me deu uma placa lá. O cara que inventou o charmoso, eu não inventei o charmoso gauchão pra... Fiquei de noite em casa, eu tenho que inventar uma coisa, um bordão charmoso gauchão. Não, eu dizia o charme do gauchão automaticamente, porque eu gostava do gauchão. O gauchão tinha várias coisas. Eu gostava daquela cabine ali perto da torcida que ia no intervalo tirar foto. Nunca fui daqueles caras que não gostava de atender o torcedor. Eu gostava. São os caras que nos veem todo dia, que gostam da gente. Tinha aquela charanga, tinha... cara, eu gostava de tudo, gauchão. De tudo. Então o charme do gauchão... Tinha do edifício do lado do estádio, como a arquibancada era baixinha no interior, a gente via o prédio do lado, os caras fazendo churrasco e olhando o jogo, Bolívar. Aí eu dizia: ó, tu aí desse prédio que tá assistindo ao jogo, aí tá assistindo nossa transmissão, aí o cara ouvia na TV e fazia sinal. E o cara fazendo churrasco, eu dizia: mostra o espeto aí, o cara mostrava o espeto. Eu digo: deixa um do lado aí que depois do jogo nós vamos aí comer. Aí, cara, era maravilhoso isso, cara. Sensacional. Qual é o outro campeonato que tu vê o cara no prédio e tu fala com ele, Bolívar? Eu ia falar. Mostra a carne aí, o cara na sacada fazendo churrasco com a televisão lá bem alto, o volume, nos assistindo, cara. E Bolívar, como é que você ficou sabendo do meme aqui? Então isso aí é só o gauchão, isso é o charme do gauchão, cara. É o charme do gauchão. Inclusive você tem uma placa, né? Você ganhou uma placa. Não tem na Libertadores essa chance, não tem no Brasileirão. Claro que são outro nível. Mas isso aí só tem num campeonato regional. Com certeza. Só num regional. Que tu fala com o teu telespectador, que tá assando o churrasco e te assistindo. E reagindo lá em cima. E aí tu diz aí: mostra a carne, qual é que tu vai deixar pra mim aí? O cara mostrava: essa aqui, não, essa aí eu não quero. Isso é bacana. Aquelas coisas que o cara sente saudade, né, Brito? Tu tá louco. Isso é muito legal. Tô apaixonado pelo gauchão. A história do meme que você estava contando ali fora do ar ali, que essa parte a gente não sabia, que a tua esposa ligou pra ti, como é que foi? É mais um bordão do Brito. Bordão do mais Brito, um né? do Brito. Porque eu sempre conto que o Taisso é como... Era, na verdade, muito jovem. Eu era capitão da equipe e o Taisso... O Taisso já era novinho naquela época? Bem novinho. O Taisso tinha 19, 20 anos. E o Mas Taisso... você tava tirando uma no teu ombro lá? Tirando sono, a gente tava numa poltrona um do lado do outro, aí tinha o filme passando a gente embarcando, acho que se eu não me engano, São Paulo pro México, e o Taisso tá escorado no meu braço.
Não, ele tava dormindo no teu ombro. Escorado no braço, dormindo no ombro. Daqui a pouco o câmera tá passando e o Brito tá comentando. Ó, delegação do Internacional. Ao vivo? Ao vivo, jogadores conversando. Tinha tal. muitas vezes que eu ia pro estúdio e chegava o repórter do estádio com imagens que e não dava tempo de eu ver. E aí eu tô no estúdio e entrava a imagem ao vivo e eu falava automaticamente, ao vivo, em cima da imagem. Sim. E aí apareceu aquela imagem e eles, olha só, que meigo. E eu fiquei sabendo pela minha esposa, cara. Minha esposa, eu tive que chegar no câmera, depois eu falei, rapaz, sou casado, não faz mais isso, tu vai me complicar desse jeito. E hoje isso aí vira, é dia dos namorados, aí os caras começam a mostrar essa cena minha do Tyson, né? Começa a mostrar, mas mostra o Brito, né? Mostra o Brito. Mostra o Brito falando. Então, pra tu ver aqui, o Brito, ele tá relacionado com esses bordões todos aí. Mas são coisas assim, Bolívar, que eu surgia, né? Na hora ali. Na hora. O cara colocava a imagem, eu tava no ar falando das imagens, e aí eu, espontaneamente sai isso, né? E eu nunca, os 23 bordões, nenhum foi fabricado. Não dá certo. Eu ia pedir isso pra você. Vai ficar pensando na cama assim, amanhã eu tenho que apresentar um bordão lá novo. Inventar um bordão novo. Fabricar. Não dá certo. Tem que ser espontâneo. Tem que sair na hora, aí pega. Sim. Todos os meus bordões saíram na hora assim, saiu. Velhinho bom de bola, olha só como joga esse cara, bate falta, é um velhinho bom de bola. E eu joguei com ele, Paulo Gaúcho. E a gente só chamava de velhinho bom de bola. É. E batia uma falta que demais. Deus... Foi um dos últimos meias que o interior teve. Exatamente. Agora eu jogo jogo beneficente no interior e jogo contra ele. Eu digo, pô, te consagrei, tu quer me ralar agora aqui, quer me ferrar. Ele é de Colorado, né? Colorado, Passo Fundo, ele é aquela cidade ali Colorado. perto. Colorado, né? Do lado de Não Me Toque. Isso. E Itapera. Isso. Eu joguei com ele no Guarani. Você consagrou mais do que vários aí no interior do eu não é consagrado, eu dei moral, porque eu gostava. Deu moral, claro. Eu sabia como era difícil jogar no interior, que o cara tinha salário atrasado, que eu sabia tudo isso, né? Porque eu vivi dentro de campo, né? Então eu valorizava muito isso, com certeza. E sempre gostei de dar moral pros caras do interior por isso. O velhinho bom de bola, o Evandro Brito. Como é que era do Evandro Brito? Santos Sotile. Matador. Então, eu valorizava muito os jogadores do interior e ajudei, consequentemente... Porque tu veio do interior também, né, Brito? Tu veio do interior, eu vim do interior. E os jogadores, na verdade, eles esperam isso. Porque geralmente o costume do narrador é ele valorizar o cara do time da capital, dos principais times. E aquele tempo que no começo ali, que a RBS fez o convênio com o Gauchão, não era só a transmissão, eu passava todos os gols da rodada do Gauchão. Então tu tinha no jogo para dar moral pros caras, e tinha também na segunda, na terça eu inventava um quadro, o gol mais bonito da rodada do Gauchão. Tu tava sempre valorizando ali os caras, né? No jogo, na transmissão, na segunda com os gols da rodada, na terça eu inventava um quadro lá, mas tava sempre valorizando o Gauchão, né? Sempre. Fazia as narrações e depois ainda mostrava. E sobre os teus comentaristas, você estava comentando com a gente antes, você comentou, muitos comentaristas aí famosos, inclusive o Dunga, né? Pode falar um pouco desses caras aí que tu lembra, assim, que... Eu sempre falo, né? Os boleiros que vieram da bola, que viraram comentarista aqui no Rio Grande do Sul, eu que levei. Vamos ver, Cláudio Duarte, fui eu que fabriquei, né? Eu era amigo do Claudião, gostava do jeito dele, ele era treinador, e eu não levei sem pedir para ninguém. Eu sugeria pro chefe que gostava da ideia, né? O diretor de jornalismo da RBS, e todos que trabalharam ali, passaram uns 3 na minha época, né? Quem sabe tu bota o Cláudio Duarte aí, que entende de bola, fala bem. E boa ideia, traz ele aqui para conversar. E entrar o Cláudio Duarte. Batista também. Eu sugeri e gostaram da ideia, ele foi, é um baita nome, né? Copa do Mundo de 80, aquele time jogou na dupla Grenal. Dupla Grenal, baita do nome. E falava bem também, e virou comentarista, né? Depois fez Sport TV, Premiere. Enfim, até o Dunga eu levei uma vez. Ficou 2 meses. Eu não tenho saco de viajar. Ele não queria o chão comigo uns 2 meses, né?
Mas daí depois ele disse, pá, Brito, eu viajei demais, aí não tem mais saco. Ó, dá uma segurada. Não foi, Vamos pro quadro então? Vamos pro quadro, né? Bola dentro e bola fora aqui no Frente a Frente com o General. Brito, esse é o quadro Bola Dentro, Bola Fora. Bola Dentro, um momento especial do Brito, de repente profissional, pessoal, um momento que tu guarda. Pode ser mais que um, a gente sempre fala com os convidados aqui, um que te marcou muito. Eu agradeço a RBS por ter também proporcionado que eu narrasse em rede nacional, tanto na Rede Globo quanto no Sport TV. No Sport TV eu narrei muito, porque era o narrador do estado que sempre fazia os jogos do Sport TV, do Premier, mas a Globo surgiu nos anos 90, final da década de 90, eu entrei em 89 em Porto Alegre, 90, fim de 89, e aí em 97, por aí, teve um jogo de futsal que a Globo resolveu passar, que era no Gigantinho, Inter e Barcelona, decisão do Mundial de Futsal. E a Globo queria passar no Esporte Espetacular. E não tinha narrador para narrar futsal. Naquela época era o Galvão Bueno e o Kleber Machado, só. Sim. E nenhum dos dois se abriria. O Galvão Bueno era a Seleção Brasileira e Fórmula 1. E o Kleber disse, futsal não vou narrar, sei lá. Eu tinha jogo de tarde pelo Brasileirão. E aí a Globo, mas os caras, os diretores da Globo, né? Quem é que nós vamos botar para narrar esse futsal em Porto Alegre, né? E aí ligaram pro diretor da RBS para perguntar se confiavam, se eu não ia ficar nervoso, se não ia... Podia acontecer qualquer coisa, né? E aí era a primeira vez que a Globo botava alguém fora os deles. E aí me ligaram e eu fui. E aí, cara, a cabine do Gigantinho era um Fernando Vanucci apresentando Esporte Espetacular. Nossa. E aí era Inter e Barcelona, decisão do Mundial, o jogo todo na Globo. Esse foi o primeiro jogo de futsal teu ou não? Não, na Globo sim. Foi a primeira transmissão que eu fiz na Globo. E aí, cara, no domingo de manhã... Cara, eu sempre tive uma vantagem. Eu nunca fiquei nervoso. Assim de não sair nada, ficar... Faltar as palavras. Tremer. Então, eu tava tranquilo, cara. Não sei como, eu sempre fui muito frio. E aí, eu tô na cabine do Gigantinho, olho pra trás, tinha uns mais de 10 caras da Globo, tudo preocupado, nervoso. Que esse guri vai... Será que esse guri vai falar? Será que não vai ficar nervoso? Cara, eu até, quando eu olhei pra trás e vi um monte de gente ali, né, cara? E aí eu até fiquei meio, mas será que é tanta responsabilidade assim? E aí... Fernando Vanucci me anuncia, né? Nossa Senhora. E ele teve que dar uma explicação para o pessoal que estava assistindo a Globo, não me conhecia. Vamos hoje, uma transmissão especial de futsal com o Paulo Brito, que é o narrador lá da RBS, que é a Globo no Rio Grande do Sul. Alô, você. Quando ele disse alô, você. Nossa, E a Globo tinha um retorno, que eu vou dizer um negócio. Sabe que narrador é que nem, eu sempre falo, narrador é que nem cantor, tem que ter um retorno bom. Tem que ter um retorno bom. E quando o Vanucci disse alô você, Paulo Brito, em Porto, quando ele disse alô você, que era o bordão dele, nossa, eu digo, meu Deus, onde eu tô? Aí eu digo, alô você, Fernando Vanucci, vamos nessa, não sei quem, já fui. E aí foi embora. Depois de 10 minutos eu olhei pra trás, não tinha mais ninguém de diretora da Globo na cabine, tava tudo sentado lá embaixo, tranquilinho. Tudo certo. Já deu teu cartão de visita ali na largada. Aí a Globo resolveu fazer todos os domingos eventos do Esporte Espetacular, e eu virei o narrador de todos os domingos. Então eu viajava para fazer Brasil, seleção brasileira e seleção do Uruguai, vôlei eu fiz muito na Globo, fiz a Olimpíada de Atenas 2004 para a Globo, fiz os Jogos Pan-Americanos 2007 no Rio para a Globo, fiz muitos eventos para a Globo. E você estudava esses esportes e como é que você fazia? Por exemplo, vou narrar sei lá o quê, vôlei.
De repente tu não tinha muito... Depois tem regras, tem muita coisa que envolve, né? Mas levantou, bateu, é ponto! Tem muita diferença, Brito? Defesa! De um esporte para outro, assim, tem muita Mas depois diferença. que eu fiz a Olimpíada de Atenas, ali tu sabe como é que era? Eles botam 6 monitores, 6 TVs, pra quem não é do ramo, não é monitor TV. 6, um do lado do outro. Aí o cara diz no fone, Brito, agora tu vai narrar ping-pong, um coreano contra um chinês. King não sei o que contra... Cara, narra ping-pong. No monitor 3 vai passar aí para um ping-pong. Daqui a pouco ele diz assim, ó, tu vai sair do ping-pong e vai para um vôlei, Alemanha e Rússia. Aí passava para o outro monitor, Alemanha e Rússia. Escalação, essas coisas... Como é que saía, Brito? Como é que saía? Escalação da Rússia. Tava com a bola andando e eles davam escalação. Te vira. Agora é a decisão da medalha de ouro de basquete no monitor 1. Nossa, Depois que eu cara. narrei isso aí, ciclismo, natação, ping-pong, tudo. Basquete eu sabia porque eu narrei Corinthians a vida inteira em Sim. Santa Cruz, né? Na rádio. Ah, tu pegou aquela época lá do Corinthians, da Pitch Corinthians época campeão? Boa. Narrei na Rádio Santa Cruz, Corinthians e Sojipa, Corinthians e União, dava cada jogão, meu Deus. Tu sabe que eu me lembro e recordo muito bem, ô Brito, essa época nossa lá em Santa Cruz, cara, os caras foram campeões brasileiros, cara. Cara, e não era muito normal numa cidade do interior ter americanos jogando basquete. Cara, Cruz tinha o Santa Alvin Cruz, Frederick, cara, os caras caminhando na rua, Brett Merritt. isso aí, tu olhava na rua, parecia um ZT, cara. Os caras grandão caminhando, americano, tu falei, Estava lá naquela época. claro, eu tinha 11 anos, cara. Eu narrei aquele campeonato e narrei a final contra a Franca Que foi na aqui, Tesourinha. que foi aqui em Porto Alegre. Já era na RBS, é. Isso aí. Cara, impressionante, ô Barba. Era uma coisa assim muito Imagina. louca, tu imagina? O mais baixinho tem 2 metros. Cara, jogava rolando, Os caras jogavam Macetão, demais. Eram estrelas de Santa Cruz. Marcel, Ari Vidal era o treinador, cara. Ari Vidal conhecidíssimo, cara. Então, cara, aquilo ali foi um marco pra cidade, né, Brito? É verdade. Ari Vidal era era treinador da seleção brasileira de basquete. E o Corinthians tinha o patrocínio da Pitch, virou Pitch Corinthians. Pitch Corinthians. E formou esse timão e foi campeão brasileiro. Pela primeira vez, um time que não era de São Paulo virou campeão brasileiro. E a gente participou de um evento, eu e Brito, e a gente conseguiu sentir novamente a atmosfera do ginásio. Quando a gente foi no evento em Santa Cruz, que a KTO patrocinou. Isso, os amigos do Bolívar e o Não, Pedro Henrique. Brito, do basquete, que nós fomos eu e você. Ah, exatamente. Corinthians, eu não me lembro que era Flamengo, quem que era. Era um campeonato brasileiro de basquete. Lotado o ginásio, uma atmosfera, eu e o Brito lá. E aí chamaram eu e o Brito pra arremessar um lance Não é livre possível. no intervalo. E aí, Rapaz. cara, eu fui fazer uma balaca de jogar, como os caras fazem. A Não bola acertou foi nem na a metade do caminho. Aí eu queria me Nem- matar, cara. Nem na tabela. Difícil. E Não outra, bateu, não foi nem na tabela. e o ginásio lotado, né, Brito? Ginásio lotado. O pessoal numa expectativa, hein, Era Brito, tudo pra que eles arremessar. queriam. Tu tinha que ter gritado ainda quando ele... Feito! Era tudo que eles queriam ver a bola não chegando lá pra me vaiar. O ginásio todo. É, foi uma época de ouro, cara. Olha E o você, basquete. como é que foi no basquete? Não, acertei no aro só, mas não Ah, caiu. não. Nós tivemos, acho que arremessamos Já 3 foi melhor bolas que aí, do Brito. Brito. 3 bolas, mas não acertamos Eu nenhum. faltou feijão. Parou na metade. Que coisa. Mas foi um momento que a gente vai ficar guardado ali, acredito, o Brito, porque, cara, te falando a verdade, imagina, eu tinha 11 anos de idade. E Santa Cruz, até hoje, a gente tenta implementar em Santa Cruz que seja uma cidade apaixonada pelo futebol. Mas ela é uma cidade apaixonada pelo basquete. E é um basquete. clima, né? O ginásio lotado, basquete. É um clima completamente diferente, né? Do futsal, do futebol. O ginásio fica bonito. Fica bonito. Eu não sei qual é uma coisa diferente do basquete, né, cara? É, e a gente agora, eu tô torcendo para que o nosso Santa Cruz, o Avenida já tá na primeira divisão, que o Santa Cruz suba para a primeira divisão. A Avenida tá na A primeira. Avenida já Não tá. leva mal, E mas o, a Avenida e já o- tá. e o Santa Cruz Tá perto. tá bem. Santa Cruz é o time que tá liderando, que vai brigar para subir também. Eu acho que vai subir. Porque pra cidade é bom, É. o pessoal da cidade lá Com para certeza. assistir os jogos, Com certeza. Grêmio e Inter vão jogar lá.
Santa Cruz é uma cidade que tem muitos colorados e gremistas. Muitos. E é isso que eu falava sempre, né? O charme do gauchão. Os caras são sócios do Inter e do Grêmio, tem uma chance de ver, porque no gauchão o time vai lá uma vez só. Exatamente. Na cidade. Os caras pagam a mensalidade todos os meses. E tem uma chance de ver o time lá dele, do Inter, o Grêmio, na cidade deles. E aí, cara, isso faz parte do gauchão. Isso aí é uma das coisas boas que o gauchão tem, né? Faltou bola fora ou não? O bola fora, Bola né? fora. O Brito falou, a gente foi nesse bola dentro, bola fora. Como eu te falei antes, algum momento que o Brito, de repente, se arrependa ou daqui a pouco alguma coisa que tu fala, cara, se eu... É que, eu vou falar, já entendi. Boa. A gente sempre tem aquelas coisas que a gente faz quando era mais novo e que hoje não faria Não mais. farei, Hoje tu chega numa idade que tu fica pensando, cara, tanta coisa que tu deita na cama e pensa, puta, eu deixei... Cara, eu tive oportunidades que nem essa aí, que eu narrei o futsal, depois eu fiquei narrando no Esporte Espetacular, então eu tive a oportunidade de morar no Rio, depois a gente fala que eu fui lá Vamos gravar falar. um chimarrão contigo Com no Rio. certeza. E trabalhar lá na Globo, trabalhar no Sport TV, mas eu era tão abobado que eu não quero. Não. Por exemplo, o Luiz Fernando Lima, que é daqui, é gaúcho, e era o diretor de esportes da Globo. E eu fui uma vez narrar a Seleção Brasileira e Seleção do Uruguai, lá em Montevidéu. E Luiz Fernando Lima me ligou e disse assim, Brito, vem sexta-feira, o jogo era domingo de manhã, vem sexta de manhã pra Globo aqui no Rio, que eu quero falar contigo e te fazer uma proposta. Cara, eu nem falei pra minha família, nada. Cara, fui lá de manhã, sexta de manhã, na sala dele. Ele disse, olha, eu quero te trazer pra cá e tu vem aqui, conversou um pouco e já tá narrando aí, a gente gostou de coisa e tu vem hoje às 3 da tarde aqui na minha sala, que nós vamos definir quanto tu vai ganhar e coisa. Cara, e o Regis Rezin tava lá, trabalhou comigo em Santa Cruz, Sim. trabalhou em Porto Alegre e tava chegando lá. E aí o Luiz Fernando Lima pediu pra eu ir na sala dele às 3 horas. Aí eu pensei, o Regis chegou pra mim e o Tino Marcos e o Marcos Chuchô faziam futsal, que lá, vê se pode Tu isso. vê? Seleção brasileira e o Marcos Chuchô era repórter internacional. Imagina. Naquela época eles faziam futsal comigo, cara. Foram pra Belo Horizonte e tudo. E eles me convidaram, vamos pra... Eles não sabiam que o Luiz Fernando Lima tinha marcado comigo. E eles, vamos pra Belo Horizonte, conheço um restaurante lá maravilhoso. Eu e o Galvão sempre vamos lá, não sei o quê. E aí, fui. E esqueci da reunião com o Luiz Fernando Lima, cara. Nossa, Brito. E o cara ia definir salário, ia definir quando, ia definir tudo. Fica a cabeça de um guri de merda. Mas aí se deu quando? Aí ele ficou... Se deu conta quando? Que De falou, noite, em nossa, casa? esqueci. Ele me ligou às 3 da tarde. Ô, Brito, já tá aqui na Globo, não sei o quê. E eu lá em Belo Horizonte, cara. Nossa senhora. Cara, aí eu queria me matar. E aí ele ficou bravo e não marcou nos próximos. Nas próximas. Uma nova oportunidade. Mas lá adiante, na Olimpíada, enfim, surgiram mais oportunidades. Mas eu sempre pensava, né? Eu era abobado de praia e coisa. E é verdade, morar no Rio é como tu morava quando jogou no Botafogo. Tu Maravilhoso. tem que morar bem. Tem que morar bem, isso aí. Tem que morar bem. Claro. Se tu não... Agora eu fui narrar um jogo, fiquei num hotel longe da praia. No Rio, Não. tu tem que estar na beira da praia. Tem que estar na beira da praia. Não precisa ser na beira, mas um pouquinho que possa sair caminhando, né? Sim. Isso aí. E tu precisa grana pra morar no Rio. E é um Precisa. custo de É vida tudo alto. caro. Tudo caro. Menos de 5 mil tu não aluga nada. Não. Não. Tchau. O cara tem que morar bem, tem que ganhar bem, tem que poder ir jantar. Tem que compensar, né, Brito? Pra sair daqui onde tu tinha uma estabilidade toda, pra de repente por uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, porque senão não vale a pena. Não vale. Tu tem que morar bem, tem que ganhar bem pra poder ir jantar fora. Aproveitar também, né? Pra botar os filhos no colégio. E
tudo isso. A gente tem que pensar nisso tudo, né? E eu sempre fui um alemão muito pé no chão, né? Cara, tu tem que ver a briga que foi para eu sair de Santa Cruz e vir para Porto Alegre pro lugar do Celestino Valenzuela. Que lá em Santa Cruz eu tinha minha casa própria, pagava lá a Caixa Federal, eu não sei se era BNH, o que era, cara. Mas eu tinha minha casa, trabalhava em 3 lugares, na rádio, na TV Santa Cruz, eu era assessor de imprensa da prefeitura, vê se pode. E aí o Celestino resolveu se aposentar, me chamaram e eu fiquei pensando. Como é que foi? Foi aí que você fez um teste, Brito? Tem uma história muito engraçada de um teste que você fez, acho que foi para rádio, que você falou e o cara já te aprovou na hora. Eu em Santa Cruz trabalhava na Rádio Santa Cruz. Uhum. E aí, quando eu vim para Porto Alegre, surgiu a oportunidade de trabalhar na Rádio Cidade, que era da RBS. E eu trabalhei 19 anos na Rádio Cidade. E eu ganhava bem na rádio, porque na rádio eu não tinha salário, era o comercial. Eu vendia o comercial e ficava com o dinheiro do comercial. Entendi. Ou ficava com a metade, ou ficava com... Eu tinha direito a uma cota, depois mais uma cota inteira. E aí 3 cotas, vamos dizer. E as outras que eu vendia, eu ganhava 20%. E aí dava uma grana boa. Até que a Rádio Cidade a RBS resolveu fechar a Rádio Cidade para tornar a Rádio Farroupilha FM. E aí eu perdi todo aquele dinheiro desse patrocínio. E aí eu comecei a dizer na RBS, sem esse dinheiro que eu ganhava na Rádio Cidade, não dá. Minhas contas são aquelas. Sim. E eu não tinha coisa que eu não podia cortar. Então fui falando. E a RBS, vamos ver, vamos pensar, vamos ver. E eu no cheque especial, eu devendo, tirando empréstimo. Tinha coisa que eu não podia tirar. Sim. E aí já comecei a pensar num plano B, né? Aqui, ali. Como a RBS tinha plano B também. Claro. E aí... Mas eu não tinha, assim, de começar semana que vem, começar amanhã... O dia que não desse mais, não sei o que, eu podia ir para Bandeirantes, para SBT, para Record. Eu estava procurando onde eu podia jogar, né? Que nem jogador, né? E aí o Felipe Vieira descobriu que eu estava falando com a Band, porque eu tinha uma amiga lá que era chefe de redação, e eu realmente falei com ela. Olha, se um dia eu sair da RBS, tem vaga para mim lá na Bandeirantes? Bah! Claro que tem. Imagina. A Bandeirantes tinha o do debate esportivo, tinha programa de debate na rádio, transmitia futebol na rádio. Então, e o Felipe Vieira publica lá numa terça-feira, e na quarta era a semifinal da Copa do Brasil, que o Grêmio foi campeão naquele ano, 2016. E eu ia narrar na quarta para todo o Brasil aquela semifinal Grêmio e Atlético Mineiro. Nossa. E na terça eu chego na RBS... Felipe Vieira botou: Paulo Brito está fechado com a Bandeirantes e vai deixar a RBS. Meu Deus. Cara, a direção lá, o chefe de esportes me chamou numa sala e aí começou a vir o dirigente da RBS, o diretor de jornalismo, me deram um rodeão lá. Eu digo, cara, eu realmente tenho vaga lá, mas eu não disse quando eu ia, se eu ia, mas é bom a gente saber se tem vaga pra mim. Claro. Mas ficou chato pra RBS, olha a manchete do cara que tu tá acertado com a Bandeirantes e vai deixar a RBS. E aí ficamos brigando naquela sala lá 1 hora, 1h30, 2 horas. Eu digo, então quer fazer o seguinte, tô indo. E eles ficaram sem narrador pra quarta-feira. E eu comecei naquela quarta-feira na Bandeirantes. E aí o Pedro Ernesto levou o Lucianinho lá e disse, ó, Lucianinho, mata no peito aí e narra. Imagina, é a mesma coisa que tirar o Messi, o que aconteceu agora. Tira o Messi do PSG. É isso aí. Na véspera de um jogo importante, mas não fui eu que tirei, nós brigamos naquela sala. Claro. O Felipe Vieira sacaneou. Eu tenho até hoje os recortes aqui da manchete que ele botou e da notícia, que eu tava fechado com a Band. Eu tava fechado com a Band, mas eu não, pra que ano era? Sim. Se desse algumas dia vezes, você saísse. se não tivesse alternativa para uma rádio, sabe? Mas não disse que eu ia começar aquele ano, nem no ano seguinte. Sim.
É Sim. bom a gente saber que a gente tem vaga, né, Bolívar? Claro, isso é Tinha uma importantíssimo. porta aberta, né? Se precisasse, estava ali. Ah, tu tá louco? Ficar sem nada não dá. Imagina, E tá aí, louco. Barba, uma linguicinha agora pra nós? Tá pronto pra Brito. vir aí, Brito? Como é que a gente come isso? Aqui, Brito, ó. Linguicinha de cordeiro. Linguicinha de cordeiro. Essa é especial, Brito. Pode ficar à vontade, nós vamos Essa leva a ficar. minha assinatura. A linguicinha de cordeiro. Ela é do Bárbaro. especial, Brito. Ah, que massa. Hã? O que achou? Aham, viu? Oi, Barba ruiva, linguicinha de cordeiro. É, da Primevo, nosso apoiador aí. linguicinha com a cara dele. É. Especial, né? O que tu achou, Brito? Que máscara, cara. Sensacional a linguicinha. Boa, né? Maravilhosa, né? De onde é? Essa é lá de São José do Santa Cedro. Catarina, São José do Cedro. Que maravilha, rapaz. Muito boa. Sensacional. Primevo. É especial, Brito. Personalizada. Ela é muito boa. Me dá a caixinha depois vazia. Vai levar. E, Zanella, tu sabia que já foi lá no... Pode comendo, Brito, fica à vontade. Foi lá no Rio gravar comigo, porque o Brito teve o chimarrão com o Paulo Brito. Tinha um E eu- quadro, muitos anos, chimarrão do Brito. Eu né? não sabia. Quanto tempo durou, Brito, o chimarrão com o Brito? Ah, 5, 6, 7 anos. Cara, é Nossa impressionante. Ele foi no Rio de Janeiro gravar comigo, foi lá na Barra, vamos lá em No casa. apartamento, o Bolívar jogava no Botafogo. Isso aí. E eu fui lá num condomínio da Barra onde morava o Júnior, morava atriz, Isso aí. de A atores da Débora Globo. Seco, Hã? Zagalo. Zagallo. Só top. Só top. E o Bolívar era o zagueirão do Botafogo, Campeão carioca naquele ano. campeão carioca. E aí eu fui lá gravar um chimarrão. Cara, o apartamento a gente podia correr 100 metros raso. Realmente era grande apartamento. Na frente da praia, Zanella. frente da praia. Na frente da praia. Sensacional. E esse chimarrão do Brito era famosíssimo, famosíssimo. Todo mundo queria participar. Viu, Brito? Tu imagina, eu tô lá no Rio, daqui a pouco o Brito me liga. Porque a gente sempre teve uma relação muito, muito bacana, assim. Ô, general, tô indo aí no Rio aí pra gente gravar. Cara, uma gravação bacana, velho. Era um programa muito legal do Brito, muito Isso legal. ia pro ar lá, pra todo o Brasil ou só lá no Rio? Como é que era? Só no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Cara, é assim, ó, todo Que é mundo chimarrão, acompanhava. Era daqui, né? Ah, perfeito. É como se fosse um bate-papo nosso aqui, É tipo um podcast hoje. um podcast. É verdade. Tomando chimarrão. Tomando né? chimarrão. Era isso. E Que era legal. uma cuia toda personalizada. Era uma máscara que tu tinha que ver. Ele andava com aquela cuinha dele. Era Chimarrão do Paulo Brito. famosíssima. Ficou muito famoso, Tem né, essa Brito? cuia ainda. Tu tem ela ainda? Tem umas contas de chimarrão do Paulo Brito, porque a gente quebrava ou perdia. Eu fui lá gravar na... Cara, nenhum jornalista tinha subido na tal da cobertura do Renato em Ipanema. Ah, isso mesmo. Todos o Renato recebia na recepção do edifício dele em Ipanema. E ele tinha aquela famosa cobertura em Ipanema que tu olhava pra cá, é a Lagoa da Conceição. Tu olhava pra frente, Era a praia. Era Ipanema, praia. Ipanema. E aí, o gauchinho empresário do Renato, de Santa Cruz. De Santa Cruz, gente Cara, tem finíssima. gente em Santa Cruz, hein? Gente, Meu Deus. só famoso em Santa Cruz, Eu Brito. trovei o gauchinho pra deixar eu ir entrevistar o Renato na piscina lá em cima da cobertura, porque embaixo eu não ia. E ele falou com o Renato e eu fui. Cara, impressionante. Fui lá na piscina, sentado na piscina, eu e o Renato não tomava chimarrão. Eu digo, ó, dá um migué. Não, Miguel. Faz de conta que tu toma. Sigo- E aí, sentado na piscina, eu tenho as imagens, do YouTube tem tudo. Sentado com o Renato na piscina e gravando o chimarrão, cara. E ele pegava aquele chimarrão, não sabia nem pegar a cuia. Segurar. Hein, e a gente tá falando, foi o que tu falou. Realmente, é como se fosse um podcast. Eu tô falando Exatamente. eu 2013, cara. Nós estamos falando há 10 anos atrás. A criatividade que o Brito já tinha lá. Do cara pegar um chimarrão, de bater um bom papo. E sempre foi um bom papo, é como a gente tá fazendo aqui. É O o cara- podcast hoje, não tem? É um podcast hoje. Podcast, Podcast de antigamente, é. Você levou o Renato no Jornal do Almoço também, não foi? Levei. Que alguém não deixou você falar? Como é que isso foi aí lá? ficou. Como eu fiz aquele chimarrão com o Renato, não foi por isso. Mas o Fábio Koff tinha sido o presidente do Grêmio, campeão do mundo, quando o Renato fez aqueles gols lá na Alemanha, em 83. E o Fábio Koff era o presidente do Grêmio
3 meses depois do chimarrão, contratou o Renato para ser treinador do Grêmio. Como aconteceu aquilo, o Renato não ia em entrevista nenhuma, né? Como hoje não vai. É fantástica essa história aí. E aí eu trovei ele para ir no Jornal do Almoço, cara. Cara, foi difícil, cara. E aí ele, tá bom, eu vou. E o Paulo Santana, na época que o Renato jogava, o Renato era a reserva do Tarcísio, porque o Renato estava começando no Grêmio. Tarcísio Flecha Negra. E o Tarcísio Flecha Negra era titular. E o Paulo Santana, como é que deixa um cara desses, uma joia no banco? Discursava no Jornal do Almoço. Deixar o Renato, não sei o quê, no banco de reservas, um cara que tá surgindo, um cara bom de bola, enchia o saco lá nos comentários. Aí o Renato começou a ser titular, não por causa do Paulo Santana, eu acho. Mas começou a jogar e o Paulo Santana começou a se achar o dono do Renato. Sempre se achou o cara que lançou o Renato. Uhum. Claro, ele deu moral, coisa, mas não foi por isso que um treinador vai por causa de um comentarista, botar um cara de titular ao reserva. Sim. E aí, naquela época ali, quando eu levei o Renato, treinador, para dar entrevista no Jornal do Almoço, o Paulo Santana se achava o dono. Cresceu. E eu nem falei pra ele que eu tinha convidado. Ele não sabia que você tinha levado. Que você aí tinha as cadeiras no Jornal do Almoço, com a Cristina Rasolim, o Paulo Santana do lado dela, uma minha e a outra pro Renato sentar aqui. E aí a Cristina e o Brito tem uma entrevista especial hoje, não sei o que. Convidei o técnico do Grêmio, nem falei pro Paulo Santana antes. Nossa. Renato Portaluppi, o Santana regalou os olhos. E aí o Renato veio, deu uma camiseta pra Cristina, apertou a mão minha, da Cristina, do Santana e minha, e sentou aqui, na cadeira, que tinham deixado pra eu conversar com ele, porque quem convidou fui eu. E o Paulo Santana ficou indignado. Aí eu falei com o Renato, e aí, Santana, tem alguma pergunta aí pro Renato? Em primeiro lugar, vamos corrigir um negócio aqui que não sei quem botou o Renato do teu lado, porque fui eu, não sei quem, vamos trocar aí, vamos acabar com essa história. O Santana dizia as coisas no ar, assim. Vamos trocar, tu senta aqui, quem senta no lugar do Renato sou eu, não sei quem é que foi que te botou do lado do Renato. Vou te contar, cara. Eu tava no shopping pesquisando sobre isso, eu comecei a sair lágrima do meu olho, o Bolívar olhou pra mim, o que foi? Eu mostrei pra ele teve cada história, não deixou ele falar, ele levou o convidado e não deixou ele falar. E deve ter o vídeo disso. Tem o vídeo. Nós vamos, com certeza, vamos colocar. Chegou a hora do nosso convidado surpresa. Aliás, para nós, um convidado muito esperado desde que chegou a Porto Alegre. Estamos tentando trazê-lo aqui no nosso programa, mas, Brito, eu acho que ele escolheu a hora certa para vir, né? Agora, finalmente, o time chegou onde ele queria. A gente ficou 2 meses e meio para trazê-lo aqui ao Jornal do Almoço. Agora, o Grêmio é 4º colocado na tabela de classificação. Chegou dia 12 de agosto como 19º colocado, viu, Cristina? E agora é o 4º. Posso chamar, não? Claro! Renato Portaluppi, grande Renato Portaluppi. Renato Gaúcho, no centro do Brasil, 4º colocado do Campeonato Brasileiro, treinador da equipe do Grêmio. Beleza, Renato? Tem que beijar. Exigiu a presença do Paulo Santana, um amor antigo, né? Agora, pergunta pertinente que não quer calar. Mulheres, nada mais. Treinador sério. Acabei de acordar. Paulo Santana, tanta força lhe deu, né? Você era reserva na Copa Libertadores. Eu sabia que ele faria isso. Passa pra cá, Brito, porque o assunto é com... Algum burro te botou aí no meio. Sensacional. Você quer que teve ideia? Uma vez, a gente estava falando das roupas. Aí o Paulo Santana de terno, não sei o quê, a Cristina com a beca, e eu de Paulo Brito, né? Como eu tô hoje, sapatênis, calça jeans e o moletom, sei lá o que era. Era uma roupa de Paulo Brito, de apresentar o Globo Esporte, de guri, né? Ou de alguém do esporte. E aí o Santana, eu tô de terno porque não sei o que, me visto bem, ó, a Cristina aí, ó, vestida como uma rainha, uma princesa. E o Paulo Brito, um chinelão, como sempre. Mentira, assim, falou, cara? Vestido como um chinelão, como sempre. Eu digo, ô Santana, eu tô vestido como um jovem. Coisa que tu não pode mais. Nossa, ele já rebateu. Tem uma história bem legal lá também que eu não sei se eu li ou eu vi em algum lugar. Vocês, no início lá, vocês tinham que montar tudo, né?
fio, carregar, montar tudo. Você estava em São Borja, caiu no Isso foi na Rádio Santa Cruz. Na rádio. Cara, o cara que é repórter de rádio do interior aprende o que nenhuma faculdade ensina. Porque, cara, eu era repórter da Rádio Santa Cruz e eu era repórter e o narrador que era o Pete Jair, não sei se tu conheceu. Sim. Pete Jair Iser. E a gente ia fazer segundona ou gauchão por todo o interior. Aí tu ia de Fiat 147, na ida o Pete dirigia, mas o jogo terminava meia-noite. E aí tinha que voltar de madrugada de São Borja. Nossa. E eu voltava dirigindo. Mas lá no estádio, quem tem que espichar o cabo de reportagem, hoje em dia os repórteres lá embaixo, no gramado, plugam lá o microfone e sai falando. E antes tinha que desenrolar fio, né, Brito? E naquela época eu puxava o fio lá da cabine, que era uns 100 metros até o gramado. Imagina, Puxava mais 100, 150 no gramado, até chegar do outro lado do gramado, no vestiário do visitante, porque quando era fora, o Santa Cruz era visitante. Era o Santa Cruz naquela época. E lá em São Borja, Bolívar, no fim do jogo, tava chovendo. E no fim do jogo, eu fui recolher o cabo. E pisei no fosso, assim, no murinho do fosso, pra desamarrar o cabo de um poste que eu tinha amarrado. E escorreguei e caí dentro do fosso. Sério, cara? O cara abriu minha perna e rasgou a calça e tudo. E eu tive que pedir o abrigo emprestado do Santa Cruz. Meu Deus, Brito. Poucas e boas. Dirigindo voltou ali na estrada, como é que foi? Hã? Tu foi para outro lado na estrada ali? Como é que... Como é que tu sabe isso? Eu vim dirigindo de São Borja por Santa Maria. Sim. E ali em Santa Maria tem aquele trevo chato pra caramba. Aquele trevo chato. Tem 3 opções. Tem. De Santa Maria vai pra Cruz Alta, Júlio de Castilhos, aquela coisa, e pra cá tu vai pra Santa Cruz, Porto Alegre. Isso. Cara, eu passei lotado naquele trevo. E aí quando eu vi a placa, eu pedi dormindo. Eu vi a placa Júlio de Castilhos a 25 km. Cara, o que eu vou fazer em Júlio de Castilhos? Eu passei reto do trevo, tava chegando em Júlio de Castilhos, cara. E nós estamos falando São Borja, dá umas 8 horas, cara. Eu pedi dormindo e eu nem falei pra ele, né? Fiz a volta. Nem E aí, o que aconteceu de madrugada? Terminou a gasolina. Não, mas essa eu não sabia. No meio do nada. Meu Deus do céu, cara. No meio do nada, entre uma cidade e outra, termina a gasolina do Fiat 147. E nós e a Rádio Gazeta, a gente não se dava, era concorrência, era Grenal. E aí nós parados lá, e eu pedi me xingando, caramba. Mas tu já tinha voltado o pedaço que tu errou menos. Mas não falei pra ele que eu tinha errado também. Ele tava dormindo? Aí a Gazeta passou, me deram uma carona até um posto e... imagina o clima dentro do carro, inimigos. E ele te deu a E carona. nos salvaram. Te salvaram ainda. Nossa senhora. Vamos pro quadro? Vamos lá pro outro quadro. Surpresas da bola, então, aqui no Frente a Frente com o General. Tem uma galera que tem recado pra mandar pra você aí, Brito. Vai gostar, Você Brito. vai gostar Surpresas boas aqui, surpresas da bola. Maravilha. Pode olhar no vídeo aqui no celular, porque depois na tela vai aparecer lá. Apertar o play pra você. Aqui, Brito. Fala, General. Que prazer estar aqui no Frente a Frente com o General. E hoje você me deu uma missão complicada, hein, meu amigo? Muito complicada. Mas eu vou dar uma simplificada nessa missão. Cara, falar do Paulo Brito é muito suspeito. É muito suspeito pra mim. Mas eu vou falar do Paulo Brito, que sempre ajudou seus amigos. E não são poucos. Eu sou um deles, né, cara? Eu tive a oportunidade de trabalhar com essa fera, de conviver com ele e ver o coração gigante que tem esse cara. Então é um cara que foi muito importante na minha vida após futsal, né? E no futsal também foi importante, porque ele narrou os gols mais importantes que eu fiz, né? E para nós era uma satisfação. Pô, imagina, o Paulo Brito vai dizer que bom esse show, a gente ficava imaginando isso. E cara, e depois de tanto tempo eu fui trabalhar com esse cara.
Então, Brito, muito obrigado por todas as oportunidades. Eu sei que tu ajudou muita gente, cara. Os caras não sabem o coração gigante que tu tem. Mas bota gente nisso, cara. Se eu falar aqui, eu tenho certeza que você não gosta que fale disso, das vezes que você ajudou as pessoas, mas eu tenho que deixar aqui bem claro que não foi poucas. Então eu quero te agradecer de coração todas as oportunidades que tu me deu na vida e também te agradecer de ter narrado os gols mais bonitos que eu fiz e ter dado aquela moralzinha, né? É bom esse choco. E cara, por final eu quero te agradecer por ter me dado a oportunidade de conviver com teu filho, de conviver com a tua família, né? Eu sei o cara diferenciado que você é, o cara família que você é, e muitas vezes trocamos ideias, conselho para cá, conselho para lá, né? Imagina o Choco aconselhando o Paulo Brito. Mas cara, é muito bom estar aqui falando de você e vou dizer mais, é o melhor. E que coisa boa que você voltou a narrar, soltar essa voz e a gente está te acompanhando. Então, todo sucesso do mundo, meu amigo. Sucesso, se diverte aí com o General e volta a bater aquela bolinha com a gente, né? Para que esse migué que o joelho dói, porque quando tu deu o petardo lá no jogo do Sotile, tu tava só dando risada. Valeu, meu irmão. Sucesso. Miguel no joelho? Grande, Choco. Tu mete o Miguel, ele falou? Às vezes a gente convida, o joelho não dá mais, o joelho tá doendo. Não, eu botei na cabeça que grama sintética eu não vou mais jogar. Porque eu jogo futebol na areia 2 vezes por semana, eu jogo na grama, mas chega uma hora que eu não faço mais tanto reforço, Bolito. Tu sabe que o reforço é importantíssimo. Importantíssimo. E eu não tenho mais muitos... tu tem que fazer reforço. E eu tenho a academia, aquela estação lá no sótão, lá, às vezes me dá uma preguiça de subir lá e fazer reforço então o joelho começou a doer aqui assim, ó, quando eu não faço reforço. Quando eu faço o reforço não dói. Isso aí. Mas a grama sintética dói o joelho sem reforço. Quando eu faço reforço eu posso jogar na grama sintética. E na pandemia me deu um baixo astral, assim, de ver tantos amigos perdendo emprego, gente que trabalhava com eventos, cara, tinha cantor famosíssimo mal na pandemia, que não podia fazer show, 2 anos. Sim. Cantores, sabe? Gente, eu acabo pegando pra mim essas coisas, assim, de ver as pessoas mal, né? Cara, eu entrava no shopping no Banrisul, que eu trabalho, no agência dentro do Barra Shopping. Cara, a pandemia, no grosso da pandemia, eu entrava, eu deixava o carro no estacionamento do Barra Shopping e até chegar no Banrisul praticamente tinha que atravessar o shopping. E o shopping mais ou menos escuro, sabe? Com a luz assim e uma musiquinha parecia de velório, cara. Meu Deus. E as lojas, um monte de lojas fechadas com um papelão na frente. Tinham falido. Nossa. E tinham fechado, porque o aluguel corria igual. Caríssimo. Igual. E o shopping fechado. Aí tu caminhar naquele shopping escuro, com uma luz meio, sabe? E aquela musiquinha, cara, eu pegava pra mim, sabe? E aí eu não tinha saco de fazer academia, fazer essas coisas, jogar bola. Então eu dei uma relaxada ali fisicamente, né? E aí começou a me doer o joelho. E aí a nossa pelada corria igual lá. Eu não parei de ir. Tu não vai te lembrar uma vez? Vocês tinham uma pelada aqui, próximo aqui. Vocês jogavam numa quadra aqui, quase na frente do Beira-Rio aqui. Não, era aqui, no Camisa 10. Não, era ali, onde é o Jeep, a Jeep. Uma vez eu vim aqui, joguei com vocês aqui uma vez. Eu sempre tive a pelada do Paulo Brito durante 20 anos. Começou aqui, aí quem começou a pelada fomos eu, Paulo Roberto Coelhinho, o Dunga e o Paulette. Começamos aqui, aí toda sexta tinha, e era só ex-jogadores. Os caras iam sentindo o joelho e ia trocando. O Dunga começou a sentir o joelho, e era um parceiro assim que não falhava uma. Comia churrasco até as 4 da manhã contando história. É bacana. Gente boa demais.
E aí o Paulo Roberto Coelhinho, sempre. Um monte de boleiro. Gente finíssima. Monte de boleiros, assim, né? E depois a pelada foi indo, passando pra outra quadra. Eu tive 5 quadras, né? E aí eu era sempre na minha quadra. E, enfim. E agora, na pandemia, paramos e não voltamos mais. Mas esse que mandou o vídeo, Choco, tem uma gratidão por ti que é impressionante, cara. O Choco era um cara de confiança que eu tinha, assim, né? Porque ele foi muito importante na vida do Pedrinho, que hoje é... Cara, eu tenho que agradecer a Deus pelos filhos que eu tenho, né? Uhum. E Pedrinho é um cara maravilhoso, assim, um cara bom caráter, puro, e um guri bom. Hoje em dia tu tem que dar graças a Deus de ter filho, homem, que seja guri bom, não dá Sim. problema. Pedrinho não bebe, é um cara... Pá. Então o Choco foi muito importante, porque eu queria, através do Pedrinho, realizar um sonho meu. Não era o sonho dele de ser jogador de futebol. Eu queria realizar o meu sonho, Sim. que eu não pude, porque a bola tinha o Teio na minha vida, e o Pedrinho era centroavante, isso que eu valorizava. Lateral direito é uma coisa, centroavante que faz gol é outra. Né? É outra, é isso aí. Aí o cara ganha mais dinheiro. E eu, como narrador, e como ex-jogador, como tudo, eu sabia da importância de um centroavante com 2 metros de altura, forte, inteligente, cabeceava no contrapé do goleiro sempre. Foi goleador de gauchão. Então eu queria que o Pedrinho fosse jogador para realizar o meu sonho. E o Choco era muito importante nisso, porque o Choco... Eu tava sempre correndo. E o Choco ia com o Pedrinho lá no treino do São José, quando ele começou. Assistia o treino e dava, depois do treino, dizia: Pedrinho, vem cá, aquela bola que tu passou por lá, tu tem que fazer gol, cara. Tu é centroavante. Foi ensinando ele. Sim. E então o Pedrinho começou a sair e aí eu só confiava no Choco. Eu dizia: Choco, Pedrinho vai numa festa até as 4 da manhã e eu tenho que narrar jogo amanhã. Era sábado de noite. E uma coisa que eu sempre fiz no tempo de narração, dormir cedo. Bolívar, tu era boleiro, zagueiro, tu sabe. O quanto dormir é importante na vida da pessoa que vai fazer alguma coisa. Pra jogar, se tu não dormir, tu não raciocina rápido. Não. Pra narrar, se eu não dormisse, as palavras não saíam fácil. Se eu dormia bem, as palavras deslizavam. Na abertura da transmissão eu já sabia se eu ia bem ou se eu ia narrar mal. Porque as palavras de quem não dormiu não saem. Não sai. Ela é diferente. E eu sempre fui assim, automaticamente. E o Choco me quebrava esse galho. Eu digo: Choco, só confio em ti. O Pedrinho vai sair até as 4 da manhã. Cara, se eu for buscar ele, eu tenho que acordar e não vou pegar no sono mais. Era difícil pegar no sono. E amanhã eu tenho que narrar um Grenal. Aí eu tô ferrado, cara. Pega ele pra mim. Deixa comigo. Ele falou. Digo: Choco, não vai numa namorada aí, não vai te gelar e não vai buscar o cara. Se eu tô dizendo que eu vou buscar. Aí 10 para as 4 ele já mandava às 13h30 mensagem pro WhatsApp: tô aqui. Já tô esperando. E levava ele pra casa. Legal. E se o Pedrinho demorasse pra sair, ele entrava lá na festa e buscava. E pegava o Pedrinho. Cara, boa. Aqui, ó. Esse é especial. Falar do meu pai é uma tarefa muito fácil, e eu sempre falo pra todo mundo e não escondo de ninguém que ele é meu ídolo. Ele é meu ídolo pelos valores que ele me transmitiu. E ele me transmitiu os valores sendo a pessoa que ele é, tanto na frente das câmeras, quanto comigo, com a nossa família, na nossa intimidade. Então ele é uma pessoa que sempre prezou pelo caráter, pela justiça, pela lealdade. Esse é o principal ensinamento que eu acredito que um pai pode passar para um filho. Então o homem que eu me tornei, a pessoa que eu sou hoje, se deve muito ao pai que o Paulo Brito é. Então ele é uma pessoa simplesmente espetacular e, acima de tudo, ele só é uma referência do jornalismo esportivo gaúcho por ser uma pessoa acima da média. Então é sempre um prazer falar do meu pai. Eu te amo muito, pai. Muito obrigado por todos os ensinamentos que tu me passou. Muito obrigado por ter me transformado no homem que eu sou hoje. E, acima de tudo, por ser essa referência que tu é, acima de tudo, como pessoa e também como profissional. Então aproveita a resenha aí com o Bolívar, com o General. E mais uma vez, eu te amo muito e muito obrigado por tudo.
Que momento, hein? É difícil É falar. difícil, né? É filho, né? É. Pedrinho, fez o velho chorar aqui, Pedrinho. Obrigado aí pelo vídeo. A gente não se conhece ainda pessoalmente, eu quero ter o prazer, teu pai já falou inúmeras vezes de ti. A gente vai combinar ainda. Quando o joelhinho aqui estiver bom, o joelhinho do velho também, para que a gente possa dar uma brincada. Com o Choco também. Vamos convidar o Zanella. O Zanella é meio metido a jogador. O Barba é meio difícil. O Barba é goleiro? O Barba é goleiro, Barba né? é goleiro. Eu botar aí, de repente, aí vamos botar eu, você, seu pai, Zanella, Choco, vamos fazer uma máquina pra nós aí. Eu vou no gol e depois vamos fazer a carne. Né? Boa. Então, Hein, fechou. Brito? São tudo na vida da gente, né? É tudo que eu tinha falado, né? Sem ver o vídeo, né? Sem ver o vídeo. É um guri maravilhoso e eu nem sabia que ele falava tão bem assim. Falando bem. Então ver o cara que meu ídolo é ele, né? E falar essas palavras aí é maravilhoso. Ele me mandou um áudio pra mim aqui lindíssimo, lindíssimo. General, obrigado pelos Libertadores, general. Tal. Falei, pô, Pedrinho, não precisa agradecer nada não, cara. Que isso. Com certeza. Especial Tem mais demais. um ou são esses? Os dois. Da mãe, né? Coloradaço, doente. Nossa senhora. Mas viu, Brito, para nós quebrar um pouco o gelo aí, já que se emocionou, você teve alguns perrengues aí nos estádios pelo Brasil, né? Por exemplo, foi o lá com o Atlético Paranaense, lá que... Tu sabe né? tudo, hein? Ó. Zanella. O cara sabe, Atlético Paranaense, Bolívar. Como eu fazia Sport TV todos os dias de manhã, redação Sport TV, eu fiz 4, 5 anos. Todo dia eu tinha um comentário ali, o Rizek me chamava e eu falava da dupla Grenal no Sport TV. E eu fazia o Redação Sport TV para todo o Brasil, fazia o Jornal do Almoço, que era um quadro de esportes, depois eu apresentava o Globo Esporte. Quer dizer, eu entrava no ar 3 vezes, todos os dias, e às vezes eu não me dava conta que eu estava em rede nacional, que eu estava no Jornal do Almoço, que eu estava no Globo Esporte. E uma vez, na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense eliminou, eu acho que foi o Inter, e eu falei no Sport TV, rapaz, no outro dia, eu não sei se foi o Inter ou o Grêmio ou ao contrário, que o Inter, vamos dizer o Inter, foi eliminado por um time comum, um time que não ganhou título, um time que não tem tradição, cara. E tava em rede nacional. Eu tava no Sport TV. E aí começou a chegar mensagem no Facebook, era aquela época. Meu Deus. Aí, cara, dei o azar de na próxima fase da Copa do Brasil pegar o outro time. Não me lembro se era o Grêmio ou o Inter. Entendi. Foi eliminado e na próxima fase era o Pegava o outro. E aí, cara, nós só fazia tubo. E o diretor me disse, nós vamos pra Curitiba fazer. Nossa senhora. E os caras estavam mandando mensagem já pra mim, nós vamos te matar quando tu vier aqui, a torcida organizada. E o presidente já, o Petralha, me mandou mensagem. Você tá pensando o quê? Não sei o quê. E começou também a me xingar. E eu já comecei a levar medo, né, cara? Claro. E quando o cara disse que a gente ia pra lá, meu Deus. E aí a Arena da Baixada tava em obra pra Copa do Mundo. Nossa. E o jogo foi na Vila Capanema. Vila Capanema. E a cabine era a 1 metro da Próximo torcida. torcedor. 1 metro. Mas só melhorava. Cara, eu sou ser humano, né, cara? As mensagens que eu recebi, Mas tem medo. nós vamos te esperar no aeroporto. Se não te pegar no aeroporto, nós vamos te pegar no hotel. Se não pegar no hotel, nós vamos te pegar no estádio. E eu digo, meu Deus. E aí liguei para um amigo meu que era coronel da brigada, aqui. E ele sempre me quebrava esses galhos aí. No gauchão me quebrou um monte. E ele ligou pro cara lá de Curitiba, que botou um monte de brigadiano lá. Lá não é brigadiano, lá é soldado da brigada. E cheguei no aeroporto, tinha uns 10 caras armados lá. Paulo Brito, vem cá. Nós vamos te acompanhar aqui no hotel e no estádio. Ainda bem. Cara, ficaram no hotel o tempo todo. Na cabine lá, eu narrei o jogo com 4 soldados dentro da brigada, dentro da cabine. Dentro da cabine. Olha só. E a cabine era pequena, que nem do gauchão aqui, cara. Da Vila A Capanema. Vila Capanema, conheço. Cabine pequena e eu narrando no meio dos caras.
E aí o Atlético fez 1-0. E eu narrando, gol! E a torcida toda veio na cabine. E agora, Gaúcho? Fala, não sei o quê, que o time não tem tradição, o time não ganha. Cara... Que tensão, Brito. E no intervalo, que eu tinha que virar de costa para o estádio, pro gramado, para olhar para a câmera. Pra fazer o intervalo, né? No intervalo tu vira, né? Tu tá narrando o jogo aqui. No intervalo tu vira, olha para lá e a arquibancada tá aqui. E o medo. E eu de costa, cara. Mal conseguia falar. Tipo, os caras vêm nas minhas costas agora, imagina, cara. Que drama foi. Esse foi um drama que você passou então, Brito. É, mas tem, no Gauchão foram uns quantos também. Gauchão, né? Não é só charme. Gauchão sai no camburão um monte de vezes, cara. Sério, Brito? Sério. Qual foi o pior estádio que tu foi que... Lá em Pelotas sempre teve... Lá em Pelotas é uma rivalidade. Incrível. E aí a torcida do Brasil aparecia no Globo Esporte, eu dizia, olha que torcida maravilhosa, a torcida chavante, porque o Pelotas não tava no Gauchão. Sim. E aí a torcida do Pelotas queria me matar, né, cara? Ele elogia a torcida do Chavante, o Pelotas não tava jogando. E quando o Pelotas jogava também era elogiava torcida também. bonita, mas a torcida Chavante era uma loucura, né, cara? É, uma loucura. E aí eu ia no Pelotas, os caras loucos comigo, né, cara? E o Pelotas subiu pra primeira divisão e fomos eu e o Claudião lá. Nós chegamos cedo pra almoçar no Lobão. Deixei o carro que eu tinha comprado aquela semana, cara. Nossa. O estilo daqueles que abria. Nossa, o teto, vermelho. O Schumacher? Cor do Brasil. Nossa. O estilo Schumacher? E eu deixei na frente da entrada pro estádio, cara. Aquela portinha que a gente entra pras cabines. Nem lembrou porque o carro era vermelho? Não me lembrei de nada, eu não sabia que a torcida do Pelotas tinha bronca comigo. E aí fomos almoçar no Lobão, na boa, entrei, deixei o carro ali, entrei, narrei o jogo. E aí na saída, cara, do jogo, um cara disse assim, olha aí o Paulo Brito, Chavante, vamos pegar ele. Esse era o tatuadão grandão lá? Como é que era? Era esse o tatuadão, aquele grandão? Cara, você falou? É isso? Sabe tudo. E aí, cara, vamos pegar ele. E eu digo, meu Deus, se eu entrar no carro agora aqui, eles quebram o carro todo. Sim. Carro novo. Aí eu pensei, meu negócio é correr. Aí eu corro bem, né? Eu tava bem. Aí eu dobrei pra dentro da cidade, sabe? Eu não fui na Avenida Pedro Gonçalves, que ali alguém ia me pegar no caminho. E eu entrei pra cá e corri, cara. Eu ia fazendo zigue-zague nas quadras. E os caras tudo gelado, barrigudo. Não me alcançaram nunca, né? Aí eu fui uns 2 quilômetros correndo. Aí voltei pela outra rua, passei por dentro da praça, que ali o estádio era na praça. Ali. Por dentro da praça, entrei do lado do carona no meu carro. Bem quietinho, entrei, tirei a camisa azul da RBS e entrei pelo banco, pelo lado do carona, peguei o carro e deitei. Foi, Deus o livre. Pô, o Gauchão então não era só charme. Tá louco. Lá em Rio Grande eu saí no camburão também. Rio Grande também lá não é fácil. Tem um negócio bem legal e engraçado que ele já falou também em vários lugares, mas a gente tem que falar aqui no nosso programa também, que era isso aí começou, não sei se começou aí na pandemia, dos nomes das pessoas, mecânica não sei o quê. Todo mundo caiu. Até na televisão. Todo mundo. Acho que foi na pandemia. Essas pegadinhas. Não, que já existia antes, só que nessa pandemia, como aumentou o número de live, a gente todo mundo fazendo live, as pegadinhas. No começo foi o Simasturbo, aí depois repetia o Simasturbo, depois mecânica, não sei o quê. Aí eu ficava bravo. Só que pro Brito os caras pegaram. No começo eu começava eu xingava. O cara tá aqui trabalhando, com essas bobagens, vamos capinar um pátio. Aí depois começou a surgir umas mais elaboradas, uma que eu caí, eu fiquei rindo 5 minutos. Exatamente. Que era Kiko, jogador de futebol, né? Os caras se davam o trabalho de montar. Aquela foi estudada. Essa aí merecia. Essa merecia. Eles pegavam um papel e uma caneta e ficavam emendando o nome pra pegar o cara. E
essa aí, quando eu caí, cara, eu digo, pá, essa aí foi talentosa. Essa foi talentosa. Essa aí, O Farid foi outro que caiu. terrível. O Farid foi outro. Pegaram o Farid também várias vezes. Pegaram os caras da Direto, TV, pegaram direto. os caras de São Paulo, Rio caem toda hora. Não tem como. Só que o pessoal, assim, eu via, eu vendo de fora, eu via que o pessoal era tipo um carinho com o Brito, porque eles gostavam da reação do Brito. Do Brito. De Sim. como ele reagia, Me né? pegava porque sabiam que eu ficava bravo. Exato. Mas os caras eu acho que não faziam por mal, sabe? Eles faziam realmente pra ver a tua reação. Só pra ver a reação. Só pra ver é a que tua nem o reação. Baldasso, cara. Os Exatamente. caras olham a transmissão também por ver a reação do Baldasso. Isso aí. Exatamente. Durante eu narrando, o Baldasso fica com a cara no vídeo. Sim. Os caras não querem ver eu narrando, os caras querem ver o Baldasso. Sim. É uma coisa impressionante. É. E o Baldasso, fora das câmeras, ele é assim, meio brabão também? Baldasso ou é não? o cara mais humilde que eu já vi, cara. O Baldasso é um cara que tem nome nacional. Tem, nacional. Os caras lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, no Uruguai, vinham falar comigo, tu tá no canal do Baldasso, tu tá não sei o quê. Cara, o cara tem uma moral. Ele é um canhão de audiência. Canhão. Cara, os caras olham o jogo pra ver a reação dele. E outra coisa, um cara que ganha uma grana, um cara que tem essa moral, que é o campeão de audiência, a transmissão do Baldasso é um primeiro lugar disparado. E não é por causa do Paulo Brito. Já era no Baldasso sempre. Então, ele é um cara que tem muita moral. E eu sempre fui um cara que... sempre digo uma coisa: se tu não tiver humildade, o mundo é redondo. Tu começa aqui, tu vai aqui, aqui. tu Já caiu. volta. Então tem que ter humildade. Tem que ter E o humildade. Baldasso, cara, com a força que ele é, o canal dele. Quando eu cheguei lá pra narrar, o cara da arte, o Baldasso falou pro cara da arte. Eu fui receber a arte. A arte é a chamada do Chamada. jogo. Cara, até hoje, ele bota eu na frente. E aí aqui atrás de mim o Baldasso, aqui o outro, o repórter. Uhum. Cara, é inacreditável. Ele é gente finíssima e tu demais. vê as outras chamadas dos outros, o cara que é dono do canal fica na frente. Vai ficar na frente, claro. E ainda mais com a moral que tem o Baldasso, com a audiência que tem, ele tem. Entendeu? E aí, cara, o cara me botar na frente ali, eu nunca falei pra ele, esse cara, eu não podia estar na frente, tinha que estar na frente ele. Entendeu? Sim. E ele diz, bota o Paulo Brito na frente aí. Cara, até hoje. Mas pode ter certeza que agregou muito pro canal dele, viu? Mesmo ele com todo esse canhão de audiência, mas você participando com ele agregou muito. O trabalho que eu fiz na televisão, claro que agrega. Mas, repito, os caras olham pra ver a reação do Baldasso. Sim, os caras exatamente. olham porque é o canal do Baldasso. E quem tinha que estar na frente é o Baldasso. Sim. Da chamada. E Com ele, certeza. o cara teve a humildade, cara. O cara assim só tem a crescer, cara. Só crescer. Só crescer. O cara que não tiver a humildade. Sabe como é que eu entrei na RBS? A RBS botou no jornal lá na Gazeta, tu que é de lá sabe, Uhum. uma nota. A RBS vai abrir a televisão Santa Essa Cruz. história é muito boa. A TV Santa Cruz. Interessados em trabalhar na RBS, se inscrevam como candidato no endereço tal e faça sua ficha lá dizendo que está interessado. E tinha 3 rádios em Santa Cruz. Quem trabalha em rádio já está acostumado a falar. Sim. É só saber olhar para a câmera. Era esse que tinha 600 inscritos? E aí era esse? eu tava começando, tinha mais gente não, tinha um monte de gente melhor que eu. Uhum. Só que não tiveram a humildade de ir lá fazer a inscrição. Disse, a RBS deve saber quem é bom aqui. Porque já trabalhava. A RBS já deve ter pesquisado quem é bom, quem fala bem, quem não sei o quê. Sim. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu não vou esperar que a RBS tenha pesquisado, Sim. que saibam que existe aqui o Paulo Brito. Não vou esperar. Cavalo passa encilhado uma vez só, filhinho. É isso aí. Eu fui lá naquele endereço, eu quero trabalhar na RBS. E aí chegou no dia, tinha 600 pessoas lá. Nossa. Aí o Claro Imagina. Gilberto, o diretor que foi lá fazer a seleção de quem ia trabalhar com microfone e coisa. Aí, ô alemão, senta aqui, lê isso aqui e olha pra câmera. A câmera tava ali. E aí
cara, o que ele me deu pra ler, ô Bolívar? E ele disse, ó, pode ler e olhar pra câmera. Todo mundo fazia isso, não tinha TP. O Eloy Zorzeto apresentava o Jornal da Noite, assim, ó, lendo aqui, olhando pra lá, lendo aqui, olhando pra lá. E não tinha aquele negócio de correr as letras, TP, teleprompter. Cara, eu olhei aquele script ali e dizia: o Internacional vai jogar domingo no Maracanã contra o Flamengo às 4 da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Aí eu li aquilo ali e disse, cara, aí tá, ler. Olhou bem, pode olhar, ler e olhar pra câmera. Então tá, pode ligar aí o negócio. E aí o Internacional vai jogar domingo no Maracanã contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E aí, ô Alemão, pode ir embora, tu vai ser o apresentador de esporte. Nossa, sim. Foi bem assim, cara, foi uma barbada demais, cara. Eu olhei aquilo ali, que vai jogar no Inter contra o Flamengo no Maracanã, Campeonato Brasileiro. Você já estava acostumado? Eu olhei pra câmera e não baixei mais, cara. Ele tinha facilidade aí, pronto. Já tinha facilidade, mas o que me botou na RBS? A humildade de ir lá fazer a inscrição. Fazer a inscrição. Senão eu ia estar até hoje lá. Exatamente. Que não é demérito. Sim. Já tá ganhando mais lá, podia, mas eu trabalhei na RBS porque eu fui lá fazer a inscrição. Importante. Tinha alguma inspiração quando nos teus narradores, na tua infância, que tu acompanhava, tu se inspirava em alguém? Eu me criei... Era mais rádio, né, na época? Na rádio. TV ouvindo a Rádio Guaíba na época, Ranzolin, Pedro Carneiro Pereira, Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, João Carlos Belmonte. Eu, como era repórter em Santa Cruz, eu sempre dizia que eu era o Belmonte, eu brincava com o Rômulo, com os outros repórteres. Ô Belmonte! Aí comecei a dizer, aí vem o Internacional, que era o Belmonte que dizia, né? Sim. Quando eu entrava em campo, o Inter, o Grêmio, aí vem o Grêmio. Então, criei ouvindo a Rádio Guaíba, eu tomava banho abrindo a jornada. Aquela época era rádio, né? Sim. Esta característica identifica. Eu tomava banho com 10 anos, fazendo a abertura da Rádio Guaíba. Que legal, cara. Que bacana. E o VAR? Como é que é narrar com o VAR? Você tá naquela empolgação e daí você pensa, mas será que vai valer o gol? Cara, o VAR pro narrador é uma... Dá pra falar palavrão? Dá? Pode. Porque, cara, tu narra o gol, te abre a goela narrando e o VAR chamou o juiz, não valeu. Nossa. Aí daqui a 2 minutos o juiz foi gol. Aí tu tem que começar a narrar de novo. Quebra o ritmo todo, né, Brito? Tu tá louco, cara. Pro narrador é uma porcaria. Nossa, eu só imagino. Brito, que a gente quer agradecer muito aqui a tua presença. Uma honra ter aqui você aqui. A tua história é muito linda, a tua história é muito bonita, a tua história. O Bolívar é prova disso, que eu estava estudando você hoje, há vários dias, mas hoje eu estava na frente dele e eu ria sozinho, assim, de tantas coisas legais que você falou. Claro, tem coisas engraçadas e tem a tua história que é muito bonita, que é muito legal. Então, obrigado pela sua presença aí, né? Narrou gol teu? Narrou muitos gols teus. Narrou. Tu era um zagueiro artilheiro? Não, o Índio era mais. O Índio era mais artilheiro. Mas até os poucos que eu fiz foram decisivos. Foram decisivos. Eu narrei todos, eu acho que eu narrei toda a tua toda carreira. A minha carreira aqui no Inter, toda ela. Posso contar só aquele que eu tava contando antes? Que você quiser. Boa, Brito, vambora. O Bolívar e o Índio. Meu Deus do céu. Aí dava lá no Morumbi, eu lembro direitinho, porque eu fiquei cuidando isso. Tem coisas que de repente tu te flagra, o narrador, e fica cuidando. Sim. Aí o Inter jogando, acho que era a semifinal da Libertadores. Semifinal da Libertadores. E o centroavante do São Paulo era o Ricardo Oliveira. Bom pra caramba. E o Índio e o Bolívar sentavam a lenha, cara. E sem VAR, hein? E não tinha VAR? Não tinha VAR. E eu ficava cuidando, cara. O Bolívar tava no meio do Ricardo Oliveira e o Bolívar ia lá, abraçava o Ricardo Oliveira. No mesmo lance. Um batia, o outro amaciava, Brito. O Índio, gente boa. Não dá bola. Isso aí chegou sem querer. Depois o outro. E aí depois o Bolívar tava no meio. Aí o Índio ia lá, abraçava o Ricardo Oliveira. Bolívar é gente boa. É nosso, gente boa, não fica bravo. E no outro o Índio dava. Vocês combinavam isso, Bolívar? Combinava pra amaciar. Um dava e o outro ia abraçar. Ia abraçar o cara. Parceiro, gente sério? boa. Desculpa, jamais vou machucar, desculpa.
E era assim, desse jeito, cara. Ah, E era assim. E o sensacional. narrador via tudo lá de cima. Hoje em dia, rapaz, o Felipe Melo dá-lhe laço. Dá. Meu Deus do céu. É isso Mas mesmo. ele dá sem jeito, né? É, E o parceiro também não é aquele que vai lá e faz... Acabou, Brito. Esses jogadores que a gente fazia, como Felipe a gente Melo fazia. deu uma chegada no Gabigol. Gabigol. No zagueiro. Eu vi isso eu odeio o Gabigol, né? Eu vi. Acho balaqueiro. Meu Deus do céu. Felipe Melo deu uma por trás, o juiz não viu, cara. E chegou chutando a bunda dele por trás, jogou ele metros pra frente. Esse dá. E bom, cara. Muita história boa. Brito, obrigado, querido. Obrigado Valeu, foi um prazer. por nos atender, né? Por estar com a gente aí contando. Espero que tu tenha gostado, porque é um bate-papo, como eu te falei, é um maravilhoso. bate-papo diferente. E a gente ainda mais agora para contemplar no final, né, Zanella? Para comemorar os 42 anos E de para casamento. comemorar os 42 anos de casado, um abraço para a esposa do Brito aí, Márcia. Márcia. E hoje, Vamos lá, então? vamos lá, Barba? Contigo agora, Barba Ruiz. Vamos lá que o presente... Barba. Tem um presente primeiro. Primeiro tem presente. Tem um presente para você. Ah, Aí, ó. Olha Olha aí, a tábua. Paulo Brito. Olha aí, ó. Que tábua, hein, ó. Sensacional. E tu vê que ela é um formato de uma camisa de time, É Brito. Ó. lá tem um- mesmo, É aí, ó. rapaz. Camisa boa. 2 é minha, né? É por isso, Por isso, Vai aí, ó. gravar de novo a tábua. Sensacional. Já colocamos o número 2 Comer aquela carne lá no Vou deixar sítio. também uma toalhinha, tu levar na carne pra fazer a carne do Toalhinha. sítio. Ah, As caixinhas de maravilha. fósforo do Barba, pra tu acender o fogo lá no Pra tu coxinha. acender o O fogo. Barba tem moral pra caramba. Tem, rapaz. meu. Aí, ó. E a caneca pra tu tomar o teu café sempre Olha aí, pela manhã aí, ó. KTO. É aí, ó. Nossa mãe. Afirma, KTO. afirma. É, da firma. É. Aí, ó. E agora Que vem aí, maravilha. ô Brito. Ah, É, ó, tem mas carninha. especial. Isso. Sensacional. Vamos Até lá, carne tem. Mas não é crua, né? Não. Não, eu tô brincando, dizendo isso porque brincando com o Duda Garbi. Mas eu gosto de crua. Aí, ó. É Essa exatamente aí, isso, Eu ó. acho que é naquele Que ponto. Eu acho que é o isso, ponto Nossa esse mesmo do Brito. Sensacional. Show de bola, E uma carne rapaziada. dessa aqui não pode ser passada demais, né? Não, Aí estraga. Não, não tu estraga a carne, Brito. existe Senão estraga. Olha aí, o ponto. Pode Aí, ficar à vontade, isso. Brito. essa aí é assim, Vai lá, Brito. Faz as honras da casa aí. maravilhosa. Por favor. Eu notei quando tu cortou que tinha uma gordinha aqui, ó. Tem. Eu gosto de gordinha Boa. e mal passada. É bom, Brito. Feito, galera. Obrigado aí, tá? Se inscreva no nosso canal, no Frente a Frente com o General, ative o sininho, deixe seu comentário e acompanha esse grande bate-papo aqui com esse cara aqui que inspira tanta gente, tá? Paulo Brito. Abraço. Valeu. Valeu. Feito.